Olá, tudo bom? Como vão vocês? Eu sou o Eudásio Júnior e vamos começando mais um A Tarde Talks. Essa nova maneira de a gente comunicar que o Grupo A Tarde criou e me chamou para capitanear, na qual eu tenho uma honra absurda. Como vocês sabem, toda semana a gente está aqui trazendo pessoas interessantes que fazem ou fizeram parte da sociedade tão doida que a gente vive. Né? E a gente tem que abordar a sociedade por vários aspectos. Hoje é um que eu adoro, que é uma catarse, que é algo inexplicável, eu acho que é o ópio do mundo. A gente vai falar sobre futebol. E para falar de futebol, eu trouxe um cara que eu não gosto da vida dele em alguns momentos, eu pavoo a vida dele em alguns momentos, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque é um atleta e, acima de tudo, um vitorioso, porque a gente vai falar sobre vários aspectos da carreira de um futebolista e dele, e ele faz parte de 10% dos jogadores que conseguem ter uma vida normal, tranquila, próspera após o futebol. Eu vou bater um papo com esse paranaense de Cascavel, de 48 anos, mais conhecido como Preto Casagrande, mas Carlos Eduardo Casagrande. Meu irmão, bem-vindo, obrigado. Feliz, Eudásio, boa tarde, obrigado pelo convite, feliz demais também poder, primeiro parabenizar, né, pelo estúdio, pela plástica, pelos profissionais que estão aqui, dizer que estou muito lisonjeado em ser convidado, você sabe também o carinho e o respeito que eu tenho, principalmente pela pessoa e o grande profissional que você sempre foi. Obrigado, meu irmão. Eu cheguei aqui em 96, você já estava na batalha. Tava. Então fizemos algumas coisas juntos, até curso de radialista, você me Nós lembrou nos formamos aqui. radialistas juntos. Eu, ele, Emerson Ferretti, Theo Senna, Sival Vieira. Então, muito feliz de poder reencontrar e a gente poder bater esse papo aí. Uma pergunta que eu fiz a Edivaldo Valério aqui, como foi parar? Como foi? Quando é que decidiu? Começou? Porque dói. Primeiro dói. Começa a doer, começa a pesar, o cara larga em sua frente e vocês... E assim, Eudásio, no meu caso, teve um agravante porque eu não estava preparado para parar, porque eu tinha só 32 anos. Sim. E tive uma lesão muito grave. Joelho? De tendão de Aquiles. Nossa. Rompi o tendão de Aquiles. Então não foi uma coisa programada, né? O que facilita, sem dúvida nenhuma. E eu, nesse período, assim, eu fiz muita coisa, estudei, cheguei a escrever 120 páginas de um livro. Yes. E aí tem o Falcão, aquele ex-atleta, que é um dos ídolos da minha vida, porque sou filho de gaúcho. Paulo Roberto Falcão. E ele dizia que o jogador de futebol ele morre duas vezes, quando ele para de jogar e quando vem a morte. E agora, coincidentemente, que parou recentemente, foi o Diego Ribas, que jogou no Flamengo. Sim. E eu também tive o privilégio de jogar com o Diego no Santos, bem consciente, em 2004, muito. E ele conseguiu mudar a minha concepção disso, que falou, o jogador de futebol ele nasce duas vezes. E aí eu comecei a mudar esse meu pensamento, porque tudo que eu vivi no futebol, como você falou aí, eu tive êxito, então me considero um cara vitorioso. Sim, 5 vezes, maior campeão do Nordeste, então, ganhou pelo Bahia, pela Vitória, Copa do Nordeste, 5 Copas do Nordeste. Quando eu saí lá de Cascavel com 14 anos, nunca imaginava ter tanto êxito. Você saiu para a escolinha, você saiu para jogar bola? Eu jogava futsal, só futsal. Sempre futsal, sempre, né? Até futsal, 13 anos. Para muito boleiro é futsal. Principalmente no Sul e Sudeste. Porque não tem campo também grande, né? Então joga ali naquela quadrinha, né? Sul e Sudeste tem muito investimento em futsal. E até os 13 anos eu só jogava futsal, nunca tinha entrado num campo. E aí o pessoal do Vasco, do futsal, me viu, joguei 3, 4 vezes e me chamou para fazer um teste, já no futebol de campo. Por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. E eles, para enganar, né, um menino, mandaram passagem para mim e para o meu pai. Só de ida, a volta do meu pai já foi de ônibus. Né? Quando eles viram que eu aceitei... esse futebol! Que eu passei no teste, eu já fiquei. E aí fui com 14, eu já estava morando na arquibancada de São Januário e já mudando essa chave, né, do futsal para o futebol de campo. Fiquei lá durante 5 anos e meio, morando embaixo dessa arquibancada. Sempre ali no 8, no 5, no 8, na frente das eu comecei áreas, mais para frente, né, meia, número 10. Tanto que a minha estreia no Maracanã, com a camisa do Vasco, foi com a 10. E depois... Santos também. E no Santos, mas o Santos foi uma coincidência, assim, né? Porque, na verdade, os caras mais 10 não quiseram. Era o Robinho, era o Elano e o Ricardinho. E aí sobrou para mim e eu não fiquei feliz demais e acabei fazendo história, né? Por sinal, somos os últimos campeões brasileiros pelo Santos. Então,
ficou muito marcado pelo fato de jogar com a 10, sem dúvida nenhuma. Você sabe, você largou sua família muito cedo, né? Porque seu pai voltou de onde? Você ficou lá, 14, 15, até no Rio, até quanto? Que escola boa, Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Cara. Que escola boa. Meu Deus, pra melhor minha que vida. melhor aí só o Flamengo. Desculpa, não é nada, eu não sou contra, eu sou Vitória, eu não sou ninguém. Mas eu acho que só de mística, assim, no Vasco, o Vasco é o povão no Rio, viu? Não se engane não, o povão no Rio é o Vasco. E assim, confesso que eu não lembro com muita saudade, assim, porque foi muito sofrimento. É isso. Mas ao mesmo tempo é tanto aprendizado, né? Você começa a valorizar tanta coisa simples pelo fato de você passar um domingo inteiro sem ter dinheiro para ir na praia. Porque São Januário é 1h30 de ônibus da praia. A gente ganhava R$70 por mês e atrasava 3, 4 meses de ajuda de custo. Então essa era a minha situação. Eurico Miranda. E aí, engraçado que quando minha mãe foi me visitar a primeira vez, ela falou assim, filho, eu vou te levar embora. Falei, mãe, mas... Não, ou eles pagam uma escola particular, porque ela foi conhecer minha escola e ficou apavorada. Nossa. E foi a única exigência que minha mãe fez. Eu quero uma escola diferente para você. E aí os caras do Vasco compraram a ideia. Então eu era o único da base toda que consegui uma condição de eles pagarem uma escola particular para mim. E que diferença isso fez, hein? Cara, eu fiz 2 anos e meio de administração, né? Cheguei à faculdade na Estácio, só que aí logo em seguida eu fui vendido aqui para o Vitória. E aí interrompeu esse momento. E aí quando você vira profissional, na época não tinha um estudo à distância, né? Mas é uma das coisas que eu mais fico triste não ter acabado minha faculdade. Acaba. Pois é. Não acaba aí, agora você começa e faz de novo. Pior que eu já tentei, sabia, buscar as coisas lá da Faz época. de novo. Mas vou fazer de novo, faz sabia? de novo, nunca é tarde. São 3 coisas que eu não posso morrer. Falar inglês, que eu ainda não sei, terminar minha faculdade e tocar violão. São 3 coisas que eu falo, pô, sou jovem ainda, eu posso fazer. Com certeza. Minha filha jogou isso na minha cara essa semana, eu falei, pô filha, pode contar comigo que eu vou começar a pensar nisso. Isso, bom contato do professor particular, de tudo aí, vai fazer. Verdade. Mas quem lhe trouxe, como é que você chegou no Vitória? Quem lhe trouxe, Paulo Carneiro? Não, na verdade assim, o último ano do Vasco, o Vasco fez uma parceria com o Olaria, Sim. que era um time lá do interior. Fomos eu e mais 5. E aí eu conheci o Arthurzinho, ídolo do Vitória, o Rei Arthur. Ele com 40 anos e eu com 19. E nós disputamos o Campeonato Carioca juntos, jogando no mesmo meio campo e brigando o campeonato inteiro. Só que o Arthurzinho tinha um temperamento parecido com o meu. Quando acabou com o campeonato, ele falou, Preto, eu conheço o presidente do Vitória, você quer ir pro Vitória? Cara, e na época foi um baque. Na época, pô, imaginava começar uma carreira profissional no Vasco. Isso. E o Vitória não tinha essa globalização que existe hoje. Sim. Mas aí logo em seguida o Vasco falou, Preto, você está liberado para arrumar time. Agora a gente quer te negociar. E aí na época falou, e agora, velho? Aí o que nós criamos na cabeça? Avisamos o Eurico que eu ia parar de jogar, que eu ia ajudar meu pai lá no hotel dele. E para ele só me liberar para o Cascavel. Então eu fui vendido do Vasco para o Cascavel. E nisso a gente já estava tudo armado para vir para o Vitória, porque daí foi uma forma de a gente contar, porque o Paulo Carneiro na época falou, eu não tenho dinheiro para investir, mas a gente quer o jogador, mas eu não posso pagar por ele, porque ele é uma promessa ainda, enfim. E aí nós conseguimos essa. Só que nessa eu perdi uns 3, 4 meses de 96. Acabei começando... Aí em 97, coincidentemente, quem contrata o treinador? Arthurzinho. Então foi um início assim de um cara que já me conhecia, que eu sabia que gostava de mim e que facilitou. E nós tivemos um time em 97 que atropelava os adversários. Sim. Fomos campeões baianos e campeão do Nordeste, né? Um time inesquecível, talvez um dos melhores times que eu atuei. Então aí que foi o início de tudo e que eu considero que foi meu início como profissional, né? Porque o Vasco eu joguei muito pouco, acho que eu tenho 10 ou 11 jogos como profissional do Vasco, muito pouco. Então eu considero que o Vitória foi o início realmente da minha carreira. Depois veio o Bahia? Eu tive um ano em Portugal, né? Sim. O Paulo Carneiro me vendeu para o Vitória de Guimarães. Eu tinha contrato de 5 anos, acabei ficando 1 e voltei para o Bahia. Recebi uma proposta do Bahia. Péssimo momento da sua vida. Horroroso momento. E foi complicado, porque os primeiros 5 jogos a torcida queria me matar, né? Tinha tido aquele problema com o zagueiro. Sim. E nós ganhamos 97, 99, nós ganhamos tudo, né? E sempre enfrentando o Bahia. Então ficou aquela marca de adversário chato que eu era, para de repente me ver com a camisa do Bahia. Então os primeiros jogos foram muito complicados, muito difíceis. Foi um desafio muito difícil da minha carreira, mas que acabou dando certo também. Sai daqui, volta para aqui, como foi isso? E fica aqui, como é? Sai daqui, vai para o Santos, sai daqui, como foi? Porque daí, como eu tinha 5 anos de contrato em Portugal, eles que comandavam esses meus empréstimos. Então eu fiquei 1 ano e meio
Aí fui emprestado para o Atlético Paranaense, voltei no ano seguinte, e aí em 2004 que eu consigo minha liberação, aí fui para o Santos para ser campeão brasileiro. Voltei para o Bahia depois, só em 2007 foi quando eu rompi o tendão, com 1 mês de contrato, e aí acabei minha carreira. E já era, Cantinho, Paraná, esquece lá, tem uns negócios lá, umas coisas, e não sai daqui. É isso, meus primeiros investimentos foram, meu pai tem um hotel há 30 anos, e eu peguei o dinheiro e coloquei meus irmãos para trabalhar. Então, comprei a parte dos irmãos do meu pai, foi a primeira coisa que eu fiz, ajeitei a vida da minha família, que eu tenho 2 irmãos, né, o mais velho e o mais novo. E a partir daí, em 2002, foi quando eu volto para o Bahia, aí eu comecei a investir aqui com o meu ex-sogro, né, o seu Marinaldo, que foi um cara formidável, me ajudou muito, sou muito grato a ele, atleta. Depois tem que trazer ele aqui, porque o cara faz Ironman com 70 anos. Então tenho muita gratidão por ele, porque ele me colocou num ramo. E que, claro, depois de 2009 eu me separei da Raquel, que é a mãe dos meus filhos, e aí comecei a tocar a minha vida sozinho, né? Essa é a minha pergunta. 90% dos jogadores, não é, dos esportistas, viu? NBA, NFL, os caras que ganham milhões, tipo assim, o que Preto ganhou na carreira dele toda de futebol, os caras ganham em 1 ano, e olhe lá. E os caras acabam sinaleira lavando carro. São 5 anos, a pesquisa deu 5 anos para os caras quebrarem. 5 anos para os caras quebrarem. 95%. Preto, nenhum jogador de futebol tem educação financeira. Nenhum brasileiro quase tem educação financeira. A gente sabe que a maioria deles, você teve uma família que tinha condição, que isso teve uma mãe com discernimento, que disse, olha, se ele não estudar, ele volta. Perfeito. E os caras entenderam o seu futebol, valia a pena investir. Mas a gente sabe daquele moleque preto, que sai com a chuteirinha embaixo do braço, que tem medo de voltar e o tiro pegar, e não tem muita instrução. E esses são mais acometidos, né? Ou ele ganha muito dinheiro como Adriano Imperador, que pode rasgar até o resto da vida, porque deve ter ganhando muito. Mas você, Hulk, são poucos. Como foi isso? Como é essa educação financeira? Como é que você percebeu? Você teve um tutor? Em quem você se mirou para você não estar hoje quebrado? Porque é a grande realidade. Quantos e quantos jogadores a gente vê aí que tem dono de uma birosca, ou está precisando de sangue, ou está com a perna amputada? Assim, Eudásio, eu acho que na nossa vida a gente tem sempre algumas referências, né? Claro. E eu, por exemplo, eu tive meu pai foi um cara que ganhou dinheiro, mas não tinha ambição de querer mais. Aquela vidinha dele lá em Cascavel, para ele, satisfazia como satisfaz até hoje. Meu pai não conhece nenhum lugar fora do Brasil. E quando eu vim para cá, eu conheci seu Marinaldo, que também se tornou uma referência de um cara que era filho de pescador. À frente, né? Filho de pescador que veio, constituiu família e tal, e pensava sempre em crescer, em ter uma vida melhor. E eu acho que foi a grande referência, assim. É claro que eu sempre, desde que eu comecei o futebol, eu sempre pensei, uma coisa que até me chama a atenção, até hoje é assim, eu nunca me preocupei com quanto eu ganhava, eu me preocupava com quanto eu gastava. Então eu acho que eu tenho uma vida muito boa, que me dá muito conforto hoje, mas eu sou um cara simples, sabe? Eu consigo viver com pouco. Então acho que esse é o grande segredo, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. E aí eu sempre levei esse lema comigo, e eu acho que foi um dos pilares aí para eu conseguir ter êxito depois da vida de atleta. Hoje está feliz como empreendedor? Continua empreendendo? Continua como Continuo, é sua cabeça? Eu tenho... Porque, realmente, posto de gasolina é um negócio bom, realmente. Você teve essa capacidade de montar, que é um negócio difícil de montar, não é fácil. É necessário investimento, história, muita coisa, relacionamento. E como é esse viver hoje? O que é que lhe motiva, assim? Como é que está essa cabeça de empreendedor? Cara, eu sou um cara que eu sou apaixonado hoje pelo que eu faço. Eu sou apaixonado pela vida, assim, eu vivo muito... Sou muito apegado aos meus filhos e, lógico, quando você tem filho, você muda um pouco, né, a tua maneira de pensar. Quando eles começam a falar demais, então, a pensar muito a merda, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi a gostar, lógico, porque eu imaginava jogar até 36, 37 anos, que eu sempre me cuidei, mas com 32 eu tive que mudar a chave. Claro que trouxe alguns prejuízos, a minha própria separação, né, da Raquel não foi uma coisa, um momento que eu lembro... que eu lembro com alegria, mas eu sempre fui muito focado e muito correto nas minhas coisas. Então hoje eu tenho quase 100 funcionários aqui em Salvador e temos mais 30, 35 lá, porque a gente comprou outro hotel. Tem um irmão mais velho que cuida de um hotel, o irmão mais novo no outro, e meu pai agora só vem passar as férias e curtir a praia, que ele gosta muito. Então eu sempre quis empreender muito e ajudar as pessoas, sabe? Então hoje meus funcionários, eu tenho certeza, aqueles que não gostam de mim é porque não gosto da vida, porque eu tenho uma relação muito próxima, muito boa,
cada 15 dias eu jogo um futebolzinho com eles, então tem um ambiente muito bom. E isso me satisfaz muito, sabe? De querer crescer. Fica na zaga que parada. nada, eu brigo até hoje, cara. Você acredita? Eu vou expulso, eles querem me driblar, e hoje a perna não obedece mais. E eu consigo arrumar uma confusão com os funcionários até na pelada hoje em dia. Que maravilha. Preto, e a comunicação? Né? Você 2000 e pouco, você foi fazer um curso de radialista. Eu tinha acabado de parar de jogar, eu acho, 9, 10. 9, 10, você foi fazer um curso de radialista. Né? É isso, cara. Quando eu parei, eu logo fui convidado, né, para entrar na Transamérica, uma equipe com... Você fez vários, eu acompanho o seu trabalho, você fez algumas coisas e deu um tempo, né? Mas fala o começo... Eu sempre adorei essa coisa de comunicação, é muito bom e é viciante, né? Bom. Só que o que acontecia, Dose? Eu tinha acabado de parar de jogar e eu queria curtir meus filhos. Pô, minha filha tinha 5 anos de idade quando eu me separei. O Rafa tinha 10, meu filho. Então a comunicação, como o futebol é final de semana, eu tinha que ir 2 horas antes pro jogo e acabava 2 horas depois. Então eu perdia o sábado e perdia o domingo, que o Bahia jogava no sábado, o Vitória no domingo, eu queria fazer tudo empolgado. Aí eu falei, pô, peraí, velho, pô, abrir mão, né, minha carreira já não me dá mais, eu não posso abandonar meus filhos desse jeito, velho. Aí dei um tempo, fiquei uns 4, 5 anos afastado do futebol. Mas afastado mesmo, queria nem assistir jogo, eu queria assistir. Todo mundo é assim. Via dia de gols do Fantástico, eu chorava, mano. Edivaldo Valério falou que ele passava longe de uma piscina, que pra ele cair numa piscina, no cloro, ele fez cloro, quando eu sentia o cheiro de cloro, eu me picava, tinha vontade de vomitar. Aí em 2016 o Marcelo Santana me convidou para participar da comissão técnica do clube. E aí eu fiquei de 2016... Você é um ex-treinador também. Nós somos campeões do Nordeste, eu era auxiliar. A gente vai estar nessa seara aí. E aí acabei voltando pro futebol dessa forma. Em 2018, de janeiro, tomei outra porrada por trás do ex-presidente que agora saiu, né, o Belintani. E aí fiquei mais 2 anos afastado de novo. Falei, porra, cara, que sacanagem que fizeram comigo, inacreditável. O cara não teve a coragem nem de me chamar e falar, Preto, você não... Porque faz parte, o processo é assim. Mas ninguém nem me chamou, velho. Acho que pela história que eu tinha no clube, por tudo que eu vivia, eu merecia pelo menos um pouco de respeito e que não tiveram comigo. Então fiquei chateado e tomei meio que uma aversão ao futebol e agora estou retornando com esse negócio do canal. Como foi ser treinador? Porque você, é uma loucura. Você passou por todas as etapas desse processo. Você foi dente de leite, você chegou se lascando, comendo pão duro com margarina e café preto, você ascendeu, você foi campeão, você... foi comentarista e você foi treinador. Onde é mais punk aí? Vou fazer uma pergunta a Marcelo Tais para você. Onde é que você mais achou que podia se dar mal? O pior é o treinador, velho. O pior é o treinador. É a pior função que alguém poderia ter criado. Porque não depende de você, velho. E assim, o futebol brasileiro, ele agora está se profissionalizando, mas na minha época ele era muito amador. Então você pega um torcedor que não entende nada de futebol, que está ali pelo estatuto do clube e está te avaliando. Entendeu? E você é avaliado por ele. Então no domingo, se você ganha, você é o melhor do mundo. Na quarta-feira, se você perde, você não consegue sair na rua. Era assim que acontecia comigo. Eu não conseguia mais ir no posto, véio. Não podia ir que se o time perdesse. E engraçado que eu demorei 5 jogos para ser efetivado e mais 4 eu já não prestava mais. Imagine. Aí eu falei, o que eu estou fazendo, mano? Que loucura é essa aqui? Eu quando fui chamado para ser o gerente de marca aí do Vitória, e eu passei por todos aí, também fui sacaneado por um cara que foi presidente, esculhambou Vitória, né? E aí na última entrevista, Manuel Matos me perguntou assim, sim, qual é a estratégia sua para o marketing ser vitorioso? Eu fiz, minha? Eu quero saber qual é a sua estratégia de contratar gente para botar a pelota no filó. Porque se você fizer gol, você vai ver a acabadinha que eu faço no marketing. Fala o seguinte, de 10 partidas, ganhe 7. Você vai ver a desgrama que eu faço nesse marketing. Agora, você não me peça para ser um time ruim, não fazer gol e querer que eu vá fazer sócio torcedor. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito louca e ao mesmo tempo, Preto, é difícil você ter um negócio onde o presidente não ganha dinheiro. Pois é. O diretor ganha menos que o servente, o servidor. Ou seja, eu sou aqui Preto Casagrande, estou pegando meus 500 mil contos no mês. O treinador ganha 100. Você vai ter, né? Eu falei, o quê, rapaz? Vai se lear, rapaz. É bem isso. Maluco, rapaz, eu sou João das Couves, pô. É difícil, né? Então, enquanto não se profissionalizar, e agora parece que está indo para esse caminho, uma pena que o Bahia tenha que ter ido para o fundo do poço
para virar essa SAF, né? SAF, bora, SAF. Bora, Cara, SAF. SAF. Porque eu tava vendo o SAF ali, Botafogo quebrado, SAF. Vasco quebrado, SAF. Cruzeiro quebrado, SAF. Bahia, 200 lá vai, SAF. Vitória diz que deve 80, mas não chegou ainda, não está na hora ainda. É SAF a solução? Porque o que eu acho difícil, porque tudo que eu lhe falei aí, ele só tem um componente que estabiliza tudo isso. Aí o cara que ganha milhões e tal, chama-se paixão. É. Sacou? Como é que lida? E assim, a SAF não é o problema, não é a resolução dos problemas. Príncipe né? árabe sendo dono do Bahia. As coisas, e aí tá aprovado, né? O Bahia hoje investiu 80 milhões e tá brigando para não cair. Então, se você não botar as pessoas certas no lugar certo, claro que agora com profissionalismo maior, sem esses torcedores tomando as decisões, a tendência é que as coisas melhorem. Mas o Vasco, hoje já comenta-se que eles querem rescindir o contrato da SAF. Porque o Vasco está devendo e já tem a ação na FIFA, com a SAF tomando conta. Então não é a resolução dos problemas. Eu acho até que é o futuro do futebol brasileiro. Se não virar SAF, vai desandar. Mas eu acho que pelo discurso e pela torcida que o Bahia principalmente tem, era para fazer um futebol saudável. Era para fechar a conta. Só que os caras fazem tanta coisa errada que eles conseguem gastar mais do que ganham. E aí é só tomada de decisão errada. Pessoas que não agem com profissionalismo, não entendem do negócio e que você bota lá para tomar em conta. É muito louco achar que essa chegada do Manchester, do City, vai transformar da noite para o dia. Não vai. Existe a diferença de veneno para remédio à dose. As pessoas têm que saber que isso vai durar 2, 3, 4, 5 anos. Os caras não vão trocar de técnico como as pessoas trocam aqui. Não é essa cultura. Eles vão ter que engolir o Portuga. Fica, Portuga! Vão ter que engolir o português. E deixa cair o português só. É isso. Eu acho que é isso. Essa cultura vai chocar muito. Porque assim, o que eu acostumei, eu moro aqui há muitos anos, então o que eu acostumei a ver o torcedor... Já recebeu o título de cidadão, não? Ainda não. Não, a gente já tem que providenciar isso. Aí o que sempre me chamou atenção, o torcedor do Bahia sempre falou, o meu Bahia. É isso. E agora o Bahia não é mais do torcedor. Tanto que os mística nacional. Porra, e o Dásio, você sabe que eu tô com um canal agora, tem 3 meses que eu tento marcar uma entrevista com alguém do Bahia e não consigo. Aí sabe com quem eu consegui? Com os 2 últimos, talvez, maiores ídolos, que foi Bobô e Emerson agora, fiz semana passada. Sim, talvez não. Com certeza os 2 maiores ídolos, né? Emerson pegou aquele campeonato que ele podia e não podia. Eu e ele ganhamos a bola de prata, foi o último título. Ele pegou que foi seleção, porque ele foi de cara para seleção. Pois é, foi talvez o último ano que o torcedor do Bahia batia no peito e falou, porra, nosso time é bom. Foi 2001 e 2002, nós somos bicampeão do Nordeste. De lá para cá o time desandou. E você não consegue, então... a chegada do City vai afastar ainda mais o torcedor da sua maior paixão, que é o time de futebol. Você acha que o Belitani não conseguiu aprender ainda? Porque ele, entre aspas, e com o maior respeito a Guilherme Belitani, eu tenho, enquanto profissional, advogado, tudo que ele fez, e empresário e tudo mais, mas você não acha que as pessoas colocam pessoas no lugar que num determinado momento não cabem? Porque, por exemplo, acontece isso muito com política, né? O cara bota um secretário de cultura que o cara é formado em... O cara foi delegado de polícia. Eu acho que mas ele faz parte do partido e tal. E a gente sabe que Belitani esteve lá por questão de Walton Pessoa e de Sidônio Palmeira, Walton que era inclusive sócio dele e tudo mais. Nada contra, adoro todos. Mas, e aí ele aprende no processo a gerir, ele não tem que ter... É bom até que você toca nesse assunto, porque eu bati muito nessa coisa da SAF. E assim, da mesma forma eu adoro o Walton principalmente, é um cara que eu tenho um pouco mais de confiança. E sempre adorei o discurso do Belintani quando ele entrou. Pô, dava gosto de ver o Belintani dando entrevista. Tanto que ele foi chamado para veículos de Rio e São Paulo para dar aula, porque ele fala bem. Largou bem. Largou bem. Então imaginava-se que o Bahia fosse chegar ao patamar que ele prometia. Só que essas escolhas dele sucumbiram. E ele conseguiu... O ano passado, o futebol do Bahia fechou devendo 77 milhões. Fora o que a gente não sabe, porque você sabe que o processo interno lá tem muita coisa que não vaza. O que dizem são 200 lá vai, né? Então, 230. Não, só de um ano, isso eu estou falando de um ano. Só o ano de 2002 não acumulado, não fechou a conta. Então, se o Conselho Fiscal tivesse apertado um pouco mais, não ia para aprovar as contas. Então, é só nisso que eu bato. E o Belintani tem êxito em tudo que ele fez na vida. Na política, na construtora, na empresa de ensino, né, que ele tem em sociedade com o Walton, baita de um professor. Mas no futebol do Bahia,
No futebol ele não foi bom. Ah, mas ele conseguiu a SAF. Ok, conseguiu a SAF porque o clube pegou dinheiro emprestado com o empresário e que agora os dois estão fazendo um negócio. Então, o futebol é tão rentável que ele e esse empresário agora estão abrindo uma empresa para tocar futebol. Inclusive, teve até alguma coisa que ele estava em outro time. Que teve ele tentou comprar a SAF do Santa Cruz. Isso. Com dinheiro particular, é o que comenta-se. E assim, está comprovado, e já existe documentos que ele está abrindo um negócio, juntamente com esse sócio, que sempre teve negócio com ele, para ter uma empresa de futebol. Então, por que se ele gosta tanto, se ele gostou tanto do negócio, se o segmento é tão bom, por que ele não deixou o Bahia saudável financeiramente? Então, só esse meu questionamento. Então, ele foi bom em tudo que ele fez, concordo, adorava ver ele falando, inclusive já falei que se ele quiser ir lá no canal do Black, ele está convidado, mas vamos admitir que ele fechar um ano devendo 77 milhões, né, e 200 talvez na gestão dele, não é uma coisa saudável. Alguém vai ter que pagar essa conta. Eu acho que está muito novo, muito precoce. Eu acho que esse negócio ainda vai dar pano para manga. Pano para manga. Não sei, é difícil. É uma outra cultura, né, cara? Eu vou mudar um pouco de assunto, porque nas últimas semanas aí tomou conta, já vem tomando o lance das casas de aposta. Ou seja, o ser humano sempre apostou. O ser humano aposta, até na idade da pedra, o cara apostava, vem um dinossauro, não um tiranossauro, um dinossauro, quatro cacetadas na cabeça cada um, e apostava dava 4 cacetadas. O ser humano tem uma loucura, uma compulsão. Acho que a vontade de chegar no pote de ouro, a busca do Eldorado, da coisa fácil, do ganhar fácil, isso ilude, né? A lâmpada maravilhosa. E as casas de aposta estão aí fazendo e acontecendo. Comentei com você que eu vi 2 pessoas digníssimas trabalhando no supermercado e os dois falando assim, olha, eu perdi ontem 30 no Manchester, o outro não, eu perdi no Dortmund, e o outro não, eu perdi no Lille. Eu falei, não entendi, né? Pessoas, isso tudo forjado pela cultura futebolística do ganho de dinheiro. A gente está vendo acontecer a parte pior, que é a tal da culpa do jogador. Primeira pergunta, tentaram lhe comprar, lhe ofereceram quando você era jogador, chegaram preto, 2 cartões vermelhos, já tentaram ir em você, antes que era uma coisa que podia ir. Não, nunca tinha chegou. Esse papo antes? Eu já, em Portugal... Tinha juiz, né? Não, em Portugal, uma vez nós recebemos para ganhar um jogo. Que aí era a tal da mala branca que chama, mas eu não era capitão, só prometeram, e no fim a gente nem conseguiu ganhar, e não... Foi a única vez que eu recebi alguma mensagem assim de algo que pudesse interferir no resultado. Por que eu estou trazendo isso a você? Pelo mesmo papo daquela história dos 90-10. 90% quebra, 90% vai rodar de Uber, fica jogando em várzea para receber R$100, e aí o cara chega assim, 50 mil, 100 mil. Mas que eu fico mais triste, como sabe o que é isso? Primeiro que eu acho isso que chegou, o futebol ele já é banhado de lama, uma boa. A gente sabe disso. Com certeza. É um banho de lama diário, é um passando para trás, é dinheiro, aquilo, é confusão. Ontem o Cury estava lá, André Cury estava ontem na ESPN falando. Eu acho que ele está certo, ele está no bolo que ali é 1 por si, Deus por cada, 1 por si, Deus por todo. Ele está se defendendo, né? E ele falou uma coisa certa. Eu fico louco. Ele disse que tem 70 milhões emprestado para o Atlético Mineiro. A dívida do Atlético é 700 milhões e os caras pagam um salário de 2 milhões pro Hulk, pô. O Hulk não tem nada a ver com isso. Mas um time que deve ser 700 milhões, como é que tem uma folha de... Acho que a folha do Atlético é 20 milhões. Mas sabe por quê? Porque nós estamos no país da impunidade, cara. E infelizmente, essa coisa das casas de aposta... são vários, né? A gente já sabe que tem tanta gente envolvida grande e os caras vão e prendem e suspende e bane do futebol os peixes pequenos que ninguém conhece, lá do Goiânia, lá no Vila Nova. Mas a gente sabe que o negócio é... Só que, infelizmente, nosso país é... Claro que isso não muda a minha maneira de pensar e de ser. Eu aprendi a ser correto e ser honesto. Mas a gente sabe que nesse país aqui, as coisas dificilmente acontecem, né, como tem que ser. Eu acho que tinha que prender todo mundo que está envolvido. Mas não é possível que tenha tanta casa de aposta. Todo dia uma propaganda diferente. Eu devo ter computado aí, mas fazendo uma pesquisa breve, 12. Rapidinho, 12. 12 com patrocínio Master nos clubes da Série A. Isso. PixBet, BetBet, LanceBet, online, vai. Muita. E assim, não é pouco dinheiro que eles botam no clube. É muito dinheiro.
Então, assim, Foi o maior patrocínio do Bahia, essa aí que ele conseguiu até hoje. Esportes da sorte, né? Esporte da sorte. Então é complicado, é um negócio que não combina, mas que, por exemplo, a legislação do Brasil permite que eles entrem aqui e façam esse aporte nos clubes, mas que é complicado, ainda mais agora, né? Que a gente sabendo que existe essa sacanagem que esses profissionais... Porque quando envolve só você se mata, mas você envolve muita gente, né, velho? E é uma paixão, e é um vício. Então acho que enquanto Brasília não se meter nessa coisa, a tendência, claro que isso aí vai dar um susto, mas daqui a pouco vai continuar. Daqui a pouco vai continuar, infelizmente, é o que você falou. O brasileiro é aquela cultura do querer... Do toma lá da cá. Toma lá da cá e querer tirar vantagem e achar que tudo que é fácil vai ser melhor. Nunca quiseram levar você pra política, não? Cara, já tentaram umas 2, 3 vezes. E vou te falar, antes eu tinha aversão à política, hoje se me chamarem eu vou, sabia? Porque eu acho que tem que ter a gente que é correto e honesto, tem que estar lá dentro, velho. Porque dá pra brigar com esses caras que roubam, dá pra bater de frente, não vai mudar. Antes, né, porque o comentário a gente sabe, meu filho, por exemplo, eu fui criado desde os 12, 13, ouvindo meu pai no Jornal Nacional, falando, esses ladrão de novo. A gente foi criado assim. E hoje a gente vai mesmo para o assunto para meus filhos. Então, pô, eu teria como honra entrar na política para bater de frente, velho. Eu gostaria. A gente sabe que o assunto que todo mundo fala, entrou para política é porque vai virar vagabundo. Eu acho que está na hora da gente mudar isso, né? Muda tudo, né? A capacidade de mudar está ali. Hoje a gente tem que lidar principalmente com as mudanças do mundo, né? Eu falo sempre estar com gente nova, estar procurando gente nova. Então, no seu caso, você tem que estar se renovando e se acostumar com as mudanças rápidas do mundo. Hoje a gente vê dificilmente, as pessoas não entenderam ainda que você tem que se preocupar com gente para o negócio estar certo. Quando eu vejo as pessoas falando assim, por exemplo, a gente fez um programa sobre o ChatGPT, a máquina vai fazer nunca. Pare de querer dar sentimento à máquina. Pare de dizer, pensar que uma máquina pensa. Né? E as pessoas ficam, e nessa brincadeira as pessoas falam assim, olha, vamos botando isso para lado de cá, porque essas pessoas pensam, vão começar a dar ideia. Quando você começar a falar, mais gente vai. Você não vai dar sucesso, você não vai dar vencimento na história. Mas aquelas pessoas que lhe admiram vão, pô. Também acho. Saca? Entendeu? E assim, eu sou muito preocupado com o legado que eu vou deixar, principalmente para meus filhos. Sim. E muito mais importante do que eu falo para eles, do que eu oriento, é o exemplo que eu dou, né? Então, eu as pessoas sérias entrando para a política, eu acho que é isso que tem que ser o foco principal. O que eu vou deixar de legado, né? Eu entrevistei o Bobô semana passada e gostei muito da energia que a gente trocou, por perceber que ele é um cara do bem e que está já no 3º mandato, eu acho, e você não ouve falar nada de coisa errada, entendeu? Isso é muito bom. E, queira ou não queira, a política está em tudo, né? Sim. O Belintani entrou no Bahia para ser prefeito de Salvador, a gente sabe disso, Isso. Com interesse político. Era opção. Então, queira ou não queira, ela está em tudo. Já aproximou ele do povo para quebrar a hegemonia do pessoal da direita. Perfeito. Então, assim, a gente precisa da política. Hoje eu cheguei a essa conclusão. Para sobreviver, a gente precisa da política. Seja a política da boa vizinhança com um vizinho teu, chega a política do concorrente, que você não precisa brigar para ter êxito e ele também pode ter, mas a gente precisa ter a política. A política faz parte da nossa vida. E é por isso que hoje eu mudei esse meu pensamento, de quem sabe um dia entrar para a política e tentar fazer algo diferente e deixar um legado. Umas perguntas lá, Marília Gabriela. Maior jogador que você viu jogar? Você viu jogar, jogar em campo com você. Comigo? Sua área, enquanto jogador de futebol. Bebeto Teto. Da puta, jogava com a gente no campo da prova ali em cima. Tá louco, ele pensava muito antes. Quando você imaginava, ele já tinha... Bebeto Gama, né? Bebeto Gama. Ele pensava muito rápido, velho. Pensava muito rápido. E como pessoa, né? Um cara que você... Tá doido, um cara muito humilde, muito simples, muito fácil de lidar. Ídolo lá na Corunha, aí no Deportivo, né? Sem dúvida, aquela Copa que o Romário ia... Se não fosse ele, o Romário não teria feito tudo que fez, né? Então muita gente fala muito do Romário, mas eu acho que o Bebeto teve a mesma importância. E o maior para você, o jogador que você viu jogar? Cara, eu sou muito fã do Zidane, você acredita? Nossa, eu acho ele monstro. Sou muito fã do Zidane, porque era uma característica parecida que eu tinha. Ele era não era nem um meia atacante, mas não era um volante, ele era um articulador. Então na minha
maneira de ver futebol e do jeito que eu jogava, o Zidane para mim foi o que mais me chamava a atenção. Assim. De todos os tempos. Aí não tem como, né? O cara era bom, né? O extraterrestre, né? Era, né? Saudoso Pelé. Engraçado que a gente viu no... Criou tanta coisa o cara, hein, velho? No ano que nós somos campeões, ele Uma lançou o chuteira livro. daquela, hein? Imagina o cara chuteira que o cara jogava. E a bola, E a bola, de capotão. E o homem fazia o que fazia, velho. num campo daquele. Que a bola, Cabeceava, parecia um chute. a bola de capotão num campo daquele que batia, ela A vinha. grama parecia pipoca. E o cara fez o que fez. Então, esse aí é incomparável. Por que a gente não ganha mais Mundial? Por que acontece com a seleção brasileira? Cara, só pra você ter uma noção, os 3 últimos presidentes da CBF, um estava preso, o outro está proibido de entrar no país e o outro é acusado de roubar, fazer o maior... Então, o resultado é isso, velho. Quando você tem pessoas no topo que são ladrões, vagabundos e que só têm interesses pessoais... Ricardo Teixeira, Marco Paulo Del Nero. Perfeito. E tá faltando Tem quem? um outro velhinho que estava lá nos Estados Unidos. Que E, logicamente, Nabi Abichedi, não, Nabi Abichedi não. O velhinho que está nos Estados Unidos está preso. Tá, Vai tá vir foragido. aqui. Vai, epa, tá vindo, vem, eu tenho memória boa, tá vindo. Tá vindo. Então, eu acho que não precisa dizer mais nada. Olha os caras que comandavam o nosso futebol. A gente, tecnicamente, eu quero fazer isso. Como é, a gente vai fazer umas perguntas rápidas que eu quero fazer para você, que eu lhe tirar. É ao contrário agora. Por que tanto técnico importado? O jogador brasileiro não assimila, ele não sabe jogar como europeu. Por mais que vê um De Bruyne daquele fazer aquilo que faz com a bola, por que a gente não tem jogador De Bruyne? O que é que acontece? Só assim, eu acho que o brasileiro, por si só, ele não é disciplinado taticamente. Pelo fato dele ser o cara do improviso, do faz diferente, do 1 contra 1, a tática fica em segundo plano. E aí quando chega um Jorge Jesus, que o que ele fez só vai acontecer de 30 em 30 anos, de conseguir em 6 meses ou 8 meses... Pegar aqueles 11 desgraçados, olha essas desgramas, joga essa porra assim. Botar os caras para correr igual uns loucos. Claro que teve o Bruno Henrique num momento Nossa. diferente, então... Mas assim, eu acho que os estrangeiros eles exigem mais, principalmente do dia a dia. Isso é o Palmeiras hoje? Isso é o Palmeiras hoje, perfeito. Perfeito. E é o que o do Flamengo está tentando agora e está quase se batendo e vai ter tempo para conseguir, vai demorar para conseguir. Que é o argentino lá, porra, me fugiu o nome. O chileno? Agora. Não, ele é argentino da seleção do Chile. Sim, argentino da seleção do Chile. Então assim, mas eu acho que é isso. Você falou, matou a charada, é o Palmeiras hoje. O Abel Ferreira, que foi um cara que eu joguei junto em Portugal, conseguiu colocar isso na cabeça dos caras, ó. Vocês têm a maior qualidade. São Paulo. Vocês têm a maior qualidade do mundo. O brasileiro é o que tem mais qualidade do mundo e mais material humano. Se vocês tiverem disciplina tática e se prepararem para isso, vocês são imbatíveis. É impressionante, o Palmeiras toma um gol, você sabe que ele vai fazer 2, né? É isso, cara. Não, e a seriedade com os caras, a concentração que os caras jogam. Mas você viu esses dias a entrevista do Abel dizendo que o Palmeiras hoje controla o sono dos seus atletas. Os caras levam um aparelhinho para casa, se o cara dormir menos de 7, 8 horas, no outro dia o cara sabe no treino. Técnica, né? Então, tecnologia aliada a conhecimento. Me esclareça uma coisa, por que tanto jogador bom desconhecido? É porque no tempo de vocês tinha ali um campinho, hoje tem um bocado de escolinha, virou um negócio bom, porque você vê jogadores do Palmeiras que saíram daqui, foram para fora e voltaram, vale não sei quanto, ganha 300 mil, 400 mil, você não confia naquele cara. Você vê jogadores no Atlético Paranaense, que é o lugar para fazer jogo. Que timezinho cascudo, chato, desgramado. Vai sempre a biscoitão Sul-Americana, vai estar na final da Libertadores, vai estar chegando nos quadros Brasileirão, tá ali. Eu acho, para mim é um exemplo de time, assim, que tá ali sempre, né? E o investimento dele não é aquela coisa que... Não muito menor que o do Bahia. E a torcida menor que a do Bahia. Mas tem um cara que comanda e que entende e coloca as peças certas no lugar certo. Futebol é o melhor do futebol, quem é o cara do marketing no Brasil traz o cara do marketing, quem é o cara da fisiologia traz o cara da fisiologia. Então as tomadas de decisões, as escolhas do gestor que manda no clube sempre foram... Pô, eu tive no Atlético em 2000, o time já tinha um CT de primeiro mundo e já tinha aquele estádio que é um dos mais aconchegantes do Brasil e do mundo. A Capanema, né? Então é deles, a Arena da Baixada. Arena da Baixada. Então assim... Os caras estão muito na frente e o resultado está aí, o resultado aparece. Hoje temos o Fortaleza, que é um cara também, Sim. Marcelo Paes, que tem dado aula de gestão. E não fica igual o Ceará, que vai para lá e vai para cá, né? O Fortaleza está aí, ó, mantendo o negócio dele. E o cara com convicção e que não quer se meter na política, ele trabalha em prol do clube. Em prol do clube. Você vê que ele tem a paixão dele, mas ele sabe discernir.
o que é a hora de tomar decisão como profissional, como gestor e como torcedor. Então acho que isso faz toda a diferença aí nos clubes. Preto, meu querido, para a gente encerrar, você está atrás de uma placa aí, olha ela aí. Vini Júnior, essa semana aconteceu aquilo que aconteceu na Espanha e a gente está passando. Tem um sociólogo, Aimé, eu me esqueci o nome dele, ele é de Trindade e Tobago, ele é o responsável pela formação do termo negritude. Ele fala que a Europa é inconfessável. É inconfessável. Ela não pode se confessar. Ninguém, Deus, ela não fala com ninguém, porque ele inventou tudo. Eles foram para roubar todo mundo, roubaram o Brasil, roubaram tudo, roubaram todo mundo. Eles criaram a escravidão, eles forjaram isso tudo. Ela é inconfessável. E as pessoas falam assim, eu gosto de ir para a Europa, é melhor que os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é muito melhor que a Europa. Eles são os grandes filhos das putas. Como é que você viu esse episódio de racismo? Como era em sua época? E como é isso? Como é que você vê mais uma coisa que a gente... Olha só que coisa ruim para essa coisa que é maravilhosa. Roubo e racismo em uma semana, em 15 dias. Eu acho assim, isso sempre existiu. Agora teve um corajoso que resolveu gritar, que foi o Vinícius Júnior. Mas isso, o Daniel Alves comeu uma banana há pouco tempo atrás, Sim. que está preso, lembra? Então se ele tivesse dado um pouco mais de ênfase, chamasse um pouco mais a atenção da sociedade, como um todo, do mundo, seria essa mesma coisa. Só que, assim, eu não gosto também que transformem o Vinícius Júnior num coitadinho, sabe? Existe, é inconfessável, não vai acabar nunca. Mas, claro que a gente tem que punir aqueles que vão para fazer a coisa pro mal, né? A partir do momento que você julga uma pessoa pela cor da pele, você não merece estar na sociedade. E o pior é que é pena da cor da pele mesmo. Pô. Então você merece, tem que ser punido. Mas enquanto não tiver punição, velho, vai continuar aí. Então acho que a primeira atitude, os próprios atletas do Real Madrid, ei, se não parar esse grito, nós vamos sair de campo. Simples. Ia chamar muito mais atenção de uma maneira muito mais benéfica para o movimento do que da maneira que o cara lá desesperado, sofrendo, tomando a porrada nas costas e sozinho lá tentando brigar com todo mundo. Então já começa desde ali. Se os próprios caras que estão com ele, o mesmo time, não tiverem a hombridade de falar, ei, continuar esses... Porque não tem como pegar o estádio inteiro gritando, você vai prender o estádio inteiro, não tem como. Como é o Real Madrid, estamos fora. Enquanto não parar essa gritaria, a gente não volta pro jogo. E os caras não fizeram isso. Mas assim, louvável a atitude do Vinícius de começar a gritar e querer mostrar o quanto isso acontece todos os dias, na Europa ainda mais. Sim. Mas saber discernir, né? Aquele que é racista mesmo por causa da cor da pele e aquele que tem a maneira de pensar dele. Quem nasce Cascavel, o quê? Cascavelense. Parabéns, Cascavelense, muito obrigado, parabéns por tudo que você fez pelo Bahia, pela vitória, pela sua carreira. Espero que você agora na comunicação não pare, vá-se embora, que o canal do Black, bota lá, acessa lá, viu, o canal do Black, o Preto Casagrande, tem um negócio muito bacana que é o Feed Black, adorei aquilo ali, que Preto entra falando sobre os jogos, principalmente do Bahia e também analisando um pouco o futebol, segue o cara lá, Preto Casagrande. Preto Casagrande só o Instagram. Preto Casagrande. Cascavelense, muito obrigado, viu, que bom que você ajudou a gente a ter um programa maravilhoso, falar desse esporte futebol de uma maneira... lá de dentro, as pessoas entenderem um pouco essa paixão nacional. Obrigado, meu irmão. Prazer Tamo aí, junto. viu, cara? Tamo junto. Prazer pelo projeto. Tô torcendo de coração mesmo. Já deu certo. Mas vai ser cada vez mais porque você é um cara de energia boa e merece. Conta Obrigado, comigo meu irmão. aí. Depois eu quero você lá, viu? Tomando uma comigo pra gente bater um papo. Vamos. Você me dá umas aulas. Bora. Valeu? Me ensinar a jogar futebol. Pô. Valeu, tá certo. Um abraço. Obrigado, tchau. galera. Esse foi mais uma Todd Talks. A gente se vê.